Vamos abrir então a palavra de Deus em Mateus capítulo 5. São coisas que a gente tem compartilhado desde lá do encontro em Analândia. Eu tenho refletido com os irmãos por onde eu tenho passado sobre esse texto, exceto em Campinas, que os irmãos pediram para falar do Tribunal de Cristo. Mas a gente tem meditado bastante nesse texto de Mateus 5, onde o Senhor me permite. Então, em capítulo 5 tem o início do Sermão do Monte. E o sentimento que me vem ao coração é a importância dessas palavras do Senhor para nós, que estamos vivendo, irmãos, num período que, de acordo com a revelação bíblica, é o tempo da iminência, ou seja, que nós estamos quase adentrando aquele período que a Bíblia chama de tempo do fim. O tempo do fim, de acordo com a profecia bíblica, é os últimos 7 anos dessa era, a septenária semana de Daniel, onde, por um lado, vai começar a se dar o dia de Deus, por outro lado, dentro do dia de Deus está o dia de Jeová, e dentro do dia de Jeová está o dia de Cristo. E esse dia de Deus, que é citado em 2 Pedro 3, ele tem uma duração que vai desde o início dos 7 anos finais dessa era até a eternidade adentro. Ele também é chamado por Pedro de o dia eterno. Desde que Deus toma o controle sobre as coisas, ele não entrega e não delega mais ao homem decidir nada. O dia do homem começa desde a dispensação do governo humano com Noé. Até que a dispensação do governo humano começasse, Deus não havia dado a autoridade para que o homem julgasse outro homem. Por isso que desde a expulsão, quando perde-se a era da inocência e começa a era da consciência, com a época de Caim e Abel, quando Caim mata Abel, os irmãos veem que Deus ele coloca um sinal em Caim para que o homem não se vingasse. Não era ortogada ao homem a autoridade de julgar outro homem, até aquele período. E cada dispensação, Deus está fazendo uma prova de que o homem por si mesmo não pode se salvar, de que o homem não tem capacidade de ser aquele ideal que Deus planejou para o homem separado de Deus, né? Então, a gente sabe que a consumação disso é que o próprio Deus tem que se fazer homem, para que ele sim seja o homem. Ele encerra tudo que está em Adão, por isso ele é o segundo Adão, é o último Adão, aliás, e é o segundo homem, né? Vê como é que é o problema, né? A gente vicia nas coisas. A Bíblia nunca diz que Jesus é o segundo Adão. E eu já vi irmãos até muito sérios falando isso, que Jesus é o segundo Adão. E a Bíblia não fala que ele é o segundo Adão. A Bíblia fala que ele é o último Adão e o segundo homem. Porque Deus quer o homem, Deus não quer Adão, né? Adão representa a raça que caiu. Mas o homem é o ideal de Deus, é o homem que Deus, no seu desígnio, tem para sentar no trono. Então Jesus é o segundo homem e o último Adão. Mas desde que começa o governo do homem, a Bíblia fala de um dia do homem. Essa expressão aparece no texto grego de 1 Coríntios 4, quando Paulo fala que ele não se deixou ser julgado por nenhum tribunal humano e nem pelo dia do homem. A nossa fala tribunal humano, mas no grego você pode olhar, está lá dia do homem. O dia do homem, então, é o período em que o homem assume o governo e ele vai durar até que comece o dia de Deus. Esse dia de Deus começa os 7 anos finais dessa era e vai eternidade adentro. Dentro do dia de Deus está o dia de Jeová, que é o trato de Deus com a nação de Israel e com o mundo. E dentro do dia de Jeová está o dia de Cristo, que começa com o arrebatamento dos santos, que é para a igreja, para os santos, né? E vai tribunal de Cristo adentro até o fim do milênio. Então nós estamos chegando nesse período, as coisas estão acontecendo de um jeito muito rápido, né? Intenso. E eu não sei os irmãos, mas eu confio na profecia bíblica, isso que me faz descansar. Amém. Mas a situação e a palavra profética de Deus é para isso, é para nos dar descanso. Sim. É para que a gente não fique vagando, oscilando, e agora, né? Olha a situação geopolítica do mundo, olha como é que está. Se nós não tivermos, pare e pense, irmão, se nós não tivéssemos as profecias bíblicas, que é a nossa candeia que brilha num lugar tenebroso, aonde nós ficaríamos numa situação dessa? Olha a aflição que o mundo está. Olha a cegueira que o mundo enfrenta. Eles não têm
um norte para poder se guiar. Mas nós temos, graças a Deus. Amém. Nós não precisamos ficar vendidos. Então isso nos dá segurança, mas não é fácil. A gente está vendo, né, conflitos em todos os níveis. Espirituais, geopolíticos, em relação a Israel, em relação à igreja, em relação, né, às nações como um todo. E o tempo do fim está na iminência de começar. Então eu acho que, como o tempo do fim vai começar, o período de manifestação de prodígios que antecede o reino também vai se dar no fim dessa era, nós precisamos voltar, irmãos, cada vez mais às palavras do próprio Senhor Jesus acerca das condições que temos que viver para sermos dignos do reino que vem. Amém. E essas palavras estão em Mateus, no Sermão do Monte. Amém. Claro, os apóstolos desenvolveram elas, mas que a gente possa voltar, né, cada vez mais ao que o próprio Senhor começou ensinando, e a gente possa meditar juntos. Então eu queria só repartir uma porção com os irmãos, de algum vislumbre aqui dentro do Sermão do Monte, que a gente possa meditar juntos. Então vamos lá, Mateus capítulo 5, falando primeiro sobre essa porção das bem-aventuranças, né? Eu estou lendo a versão textual. Se algum irmão tiver com um texto, tradução diferente, fique à vontade. Ao ver as multidões, subiu ao monte, e depois de se assentar, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo sua boca, ensinava-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os de limpo coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que têm sido perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amém. Bem-aventurados sois quando vos vituperem e vos persigam e digam todo tipo de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, regozijai-vos, porque vosso galardão é grande nos céus. Porque assim perseguiram aos profetas antes de vós. Amém. Amém. Senhor, nos ajuda a ter comunhão na Tua palavra. Amém. Abre nossos olhos e o Senhor tome a Tua palavra de forma que o Senhor inspirou e explique para nós. Sim. Torne ela viva e ungida ao nosso coração, Senhor. Amém. Amém. Dispõe o nosso coração também. Obrigado por estar aqui junto aos irmãos. Amém. Tu és o mais importante, Senhor. Amém. Tu és o único que merece toda a glória. Amém. E nós queremos tocar no Senhor. E Sim. sermos também tocados por Ti, Senhor. Amém. Todos somos Teus discípulos e queremos aprender de Ti. Obrigado, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o texto de Mateus 5, ele tem essa abertura aqui, com Jesus subindo o monte, e tem um cenário, um contexto antes que eu acho que seria bom a gente considerar. O assunto principal do Evangelho de Mateus é o reino dos céus. E eu falei isso lá em Campinas para os irmãos, né? Falei, olha, que muitas pessoas tentam estudar, por exemplo, o livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse é um livro difícil, né, para muitos. E o irmão Watmani dizia que o livro de Mateus, todavia, é 10 vezes mais difícil que o Apocalipse. Né? E o irmão que falava isso é esse irmão que estudava o Novo Testamento, ele lia uma vez por semana e o Antigo uma vez por mês. E isso ele fez ao longo de 35 anos. Né? E esse homem que lia a Escritura dessa forma, que tinha como requisito, antes de falar de qualquer livro, ler no mínimo 100 vezes esse livro, a conclusão que ele chega é que se Apocalipse parece difícil, o Evangelho de Mateus é muito mais, 10 vezes mais no mínimo. E o Evangelho de João, todavia, é mais profundo que o Evangelho de Mateus. Então, eu tinha falado isso para os irmãos, e essas coisas que aparecem aqui em Mateus, que parecem tão simples, e não era para menos, né, irmão? São as palavras do próprio Senhor Jesus. É claro que elas não vão ser de significado superficial. Então aqui tem um contexto onde o Senhor sobe, muito provavelmente na região do Monte Tabor,
onde ele faz esse discurso do Sermão do Monte. E eu queria só considerar algumas coisas com os irmãos, por quê? Essa semana, inclusive, eu estava tendo comunhão com o irmão Anderson, o Friend, e ele falou para mim assim, que todos os irmãos conhecem ele, né? Ele falou assim: irmão, eu estou maravilhado à medida que eu estou lendo o Novo Testamento grego e ver que Jesus usa certas palavras aqui que os tradutores não conseguiram traduzir direito. E uma delas é uma que dá o teor, veja só, deixa eu ver se eu consigo colocar isso. Ela apresenta o tipo, a natureza da fala de Jesus aqui, em que posição ele está ao dar esse discurso. Porque o Senhor Jesus, ele tem 3 ofícios, os irmãos sabem, ele é rei, sacerdote e profeta. Quando o Senhor sobe essa montanha para falar, irmãos, ele está ocupando qual dessas posições? O que os irmãos acham? Rei. Ele está ocupando a posição de rei, profeta ou sacerdote? Ou pelo menos as 3 ou 2? Qual? Oi? Quem vota profeta? Acho que é profeta. Quem vota profeta, levanta a mão. Quem vota rei? Você acha que ele está falando como rei aqui? Como é que é? E quem vota que ele está na posição sacerdotal? Não é só? Lembra que Moisés disse em Deuteronômio que o Senhor Deus levantaria no meio do povo de Israel um profeta semelhante a ele? Lembra disso? E ele fala assim: aquele que não ouvir as palavras desse profeta terá sua alma arriscada no meio do povo. E os judeus ficaram aguardando esse profeta. Mas, irmãos, em que sentido esse profeta ia ser semelhante a Moisés? Porque vieram muitos outros profetas. Vieram vários profetas. Os 70 anciões profetizaram, por exemplo. Josué também, posso colocar ele como... Inclusive, os judeus consideram Josué um profeta sucessor. E a literatura judaica põe ele entre os primeiros profetas. Né? Samuel foi profeta. Isaías foi profeta. Jeremias foi profeta. Em que sentido esse profeta era igual a Moisés? O que Moisés tinha que os demais não tiveram? O que os irmãos acham? Ele teve o sacerdócio. E teve mais uma coisa. Você sabia de uma coisa que poucos irmãos consideram? É que Moisés foi o primeiro rei da nação de Israel. Ah, irmão, o que é isso? Né? Outro dia eu perguntei para os irmãos assim, numa reunião lá em Lins: quem foi o primeiro rei de Israel? Esse foi Saul. Esse é o rei oficial. Externo. Mas quem foi o rei, verdadeiro rei? Foi Moisés. Moisés foi o único profeta que ocupou as 3 posições. Como que eu sei que ele era sacerdote? Como o irmão Ismael falou. Porque ele foi que fez todos os ritos sacerdotais para consagrar Arão. O sacerdócio começa com Arão, não começa de forma oficial, mas quem que consagrou Arão e fez os sacrifícios por Arão? Moisés. Né? E como que eu sei que ele foi rei? Porque ele ocupou a posição de legislador no meio do povo, e Deuteronômio 33, na bênção de Moisés, tem uma expressão que aparece no texto hebraico e que os tradutores não foram bem cuidadosos. Eu queria ler com os irmãos esse texto. Vamos lá em Deuteronômio 33. Na bênção de Moisés. Lembra que ele está aqui na fronteira da terra de Canaã, 40 anos depois de ter tirado o povo do Egito. Ele já está prestes a fazer a sua passagem, né, desse mundo. O Senhor mesmo vai sepultá-lo daqui a pouco tempo. E ele está ali dando a bênção final de despedida ao povo. E nessa bênção profética ele fala: 33:1. Esta é a bênção com a qual Moisés, varão de Elohim, abençoou aos filhos de Israel antes da sua morte. Disse: e Yahvé veio do Sinai. Aqui, o hebraísta Delitê, ele fala que veio do Sinai. Seria, na verdade, veio ao Sinai. Porque Moisés está narrando o começo do pacto de Deus com a nação. Então, ele está narrando o início lá atrás. E Yahvé veio ao Sinai. E nos apareceu desde Seir. Se alguém tiver um mapa geográfico aqui, os irmãos vão ver que Seir é a montanha da região de Edom. Então, fica meio confuso o jeito que está trazido. Você fala assim: ele veio ao Sinai e nos apareceu desde Seir. Também o hebraísta Delitê diz que a expressão hebraica mais correta seria: Yahvé veio ao Sinai e nos resplandeceu até o monte Seir. Irmão, vamos usar um pouco a nossa imaginação.
Que precioso isso aqui. O que Moisés está falando é que naquele dia que Deus desceu no Sinai, que a montanha começou a fumegar, o Salmo 68 fala que havia 20 mil anjos no mínimo tocando trombetas. Naquele dia, a glória de Yahvé desceu sobre a montanha visível, e o brilho dessa glória brilhou desde o Sinai até o Monte Seir. Você olhava para o céu e havia uma luz que ofuscava o sol, e esse brilho pegava uma dimensão que ia da montanha do Sinai até o Monte Seir, na terra de Edom. Que coisa fantástica, que coisa poderosa é essa. Essa foi a manifestação visível da glória, descendo para entrar em pacto com Israel. Então ele fala, Yahvé veio ao Sinai e nos resplandeceu, apareceu até o Monte Seir, resplandeceu até o Monte Parã de Cádiz, a cordilheira do Monte Parã, na região de Cádiz. Então, Cádiz está aqui, Seir está aqui, o Sinai está aqui. A glória fez quase como se fosse um triângulo, pegando uma dimensão. Eu tentei medir, né? Mais ou menos dá uma dimensão do tamanho do estado de São Paulo. Você já pensou uma glória que você olha para cima e ela ofusca o sol e faz você ver? E foi isso que o povo de Israel viu. Que coisa linda, né? Nesse dia que isso aconteceu, aí Moisés continua, com miríades de anjos à sua destra. Por isso que lá na frente do Novo Testamento você vai ver que a lei foi promulgada por anjos. Ah, não foi Deus que deu a lei? Ele deu por meio dos anjos. Por isso que Hebreus 2 vai falar que se a palavra falada por meio dos anjos se tornou firme e toda transgressão recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos uma tão grande salvação, a qual não foi anjo que começou a falar, foi o próprio Senhor Jesus encarnado. Então, a comparação da antiga aliança com a nova, nós estamos num grau superior, porque nós ouvimos do próprio Senhor Jesus. Israel ouviu de Deus por meio dos anjos, que estavam ali naquele cortejo de aliança que Deus estava fazendo com o seu povo. Na verdade, como o irmão Witness Lee coloca, o Senhor veio colocar o anel de noiva no dedo de Israel. E o cortejo do noivado era presidido por no mínimo 20 mil anjos. Miríades de anjos estavam com ele nesse dia. Que coisa linda, né? E Deus estava tomando esse povo como reino e nação sacerdotal, e colocando a aliança do noivo no dedo da noiva. Em Jeremias ele fala isso: você me seguia como uma noiva pelo deserto. Eu lembro-me da tua afeição, de quando eras jovem, do teu amor por mim, e de como você me seguia. E Oséias fala, numa terra do deserto, uma terra que não se semeia. É interessante também, irmãos, porque ali fala o tipo de coração que Israel tinha. Eles eram carnais, infantis, mas era uma condição de amor sincero. O que eles tinham por Deus era sincero naquele tempo. E Deus entrou em aliança com eles e fez deles seu povo, sua nação, seu reino. Nesse cenário, nesse contexto. Aí continua o texto. Com miríades de anjos à sua destra, na verdade, ele tem amado as nossas tribos. Todos os que têm sido santificados estão na sua mão. Prostram-se aos teus pés e recebem as tuas palavras. A lei prescrita por Moisés. Que palavras são essas? As leis prescritas por Moisés. E herança da congregação de Jacó. Aí, veja só. Aqui fala, ele será rei. A textual, pois, ele será rei. Como é que está a tradução dos irmãos? Ele se tornou rei. A minha até fala caudilho, não põe nem rei, põe caudilho aqui na textual. Mas a expressão rei é a correta. Ele será rei. Mas ele quem? O Senhor ou Moisés? Yahvé. Moisés. Yahvé, porque Yahvé, no texto hebraico dele, pode constar lá, ele mostra que Yahvé foi o último sujeito mencionado. Não, Yahvé não, Moisés. Moisés foi o último sujeito mencionado. Moisés é o último homem mencionado antes da expressão ele será rei. Então aqui quando está falando ele será rei, na minha tradução fala ele será. A outra tradução, tem uma tradução que não sei se é João Ferreira, que põe e ele foi rei. A King James fala assim? A King James fala que Yahvé foi rei. Yahvé foi rei. Não, aquela que a gente atualizada. Essa aqui? É 611. E ele foi rei em Jesus. A dela fala só o sujeito oculto, ele. O ele aí, mas o ele aí é Moisés. É isso que o dele te mostra. O Senhor. O Senhor. Então essa tradução já é colocada, é interpretativa. Porque no hebraico é que Moisés é o último mencionado. E ele, Moisés, foi rei em Jesurum. Jesurum é a nação reta, a nação santa. Então,
Moisés foi o verdadeiro rei da nação de Israel. Irmão, claro, a declaração está aqui. Mas mesmo sem a declaração, você consegue ver isso. Quem que governou e julgou toda a nação de Israel? Um ofício real? Moisés. Né? Quem que fez a função sacerdotal? Moisés. Ao consagraram. Quem que era o profeta que revelava a mente de Deus? Moisés. Moisés ocupou os 3 ofícios. Ele foi o único nisso. E aí ele fala assim: o Senhor levantará um profeta igual a mim. Teve muitos profetas, mas não igual Moisés ocupando os 3 ofícios. Samuel ocupou funções de governo, né? E de profeta, mas ele não foi completo. Davi foi rei e profeta, mas não foi sacerdote. Mas esse profeta que Deus levantaria, ele seria igual a Moisés nisso. Então, agora a gente volta lá para Mateus 5. Quando Jesus está aqui na montanha, irmãos, ele está ocupando a função real e profética. Ele está como rei e profeta. Ele está revelando a mente de Deus e ele está separando o seu povo para o seu reino. Agora, olha que interessante alguns paralelos que tem da história do Senhor Jesus com Moisés nesse ponto. Vamos lá em Mateus 5 de novo. Quando Deus vai separar Moisés, né? Como é que começa a história de Moisés? Moisés, ele foi separado ainda criança e por causa do seu nascimento morreram pessoas inocentes. Né? Jesus também. Ele foi separado por Deus como Salvador e por causa do seu nascimento morreram crianças inocentes. Moisés, aos 40 anos ele foge para o Egito e fica mais 40 anos escondido do mundo na terra de Midian. O Senhor Jesus, depois que cresce em Nazaré, fica 30 anos escondido em Nazaré. Você vê o paralelo? É? Então, ele foi realmente como Moisés, o profeta. E aí, o que acontece? Quando Deus separa Moisés para levá-lo ao Egito, lembra que Deus aparece para Moisés e o comissiona, né? E o manda ao Egito. Mas antes disso, o que Deus fala que vai acontecer? Moisés encontra Arão no deserto. Então, esse Moisés, que é o verdadeiro regente da nação, se encontra com aquele que vai ser o sacerdote. E o que acontece com o Senhor Jesus, irmãos? O Senhor Jesus é enviado por Deus, mas antes de começar o seu ministério, ele vai ao deserto encontrar o João Batista, que é sacerdote. Então Moisés encontra Arão, Jesus encontra João Batista, descendente de Arão. Você vê o rei e o sacerdote se encontrando? Impressionante, irmãos. E aí o que acontece? Aí você fala, mas como é que eu sei que é deserto? Porque João pregava onde? No deserto. Mas no deserto de onde? No deserto da região de Betânia, de Betfagé. Não a Betânia perto de Jerusalém, no sul. A Betânia ao norte. Lá, e é bonito a gente ler os evangelhos para a gente ver isso. No capítulo 3, vamos lá em Mateus 3. Em Mateus 3 fala que João, né, apareceu pregando no deserto da Judéia. Se você vai para João capítulo 1, depois a gente vai em João 1 também, você vai ver que esse deserto, essa região deserta, na verdade ficava no norte. Ele apareceu pregando no deserto da Judéia e Jesus foi batizado por ele na região norte, lá onde ele estava dando testemunho, que é o mesmo lugar onde Eliseu estava com seus discípulos. Então João, capítulo 3 de Mateus, versículo 1. Naqueles dias se apresenta João o Batista, proclamando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus tem se aproximado. Então ele estava pregando no deserto. E aí lá em João 1, agora, quando cumpre-se os dias de Jesus se apresentar, Jesus vai até ele, capítulo 1, 26. João respondeu dizendo-lhes: eu batizo em água, mas no meio de vós está de pé um que não conheceis, o qual vem depois de mim, de quem não sou digno de desatar a correia de sua sandália. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então João, ele aparece no sul do deserto, e ele vai fazendo a sua missão de batismo, e ele chega na região da Betânia da além do Jordão, não a Betânia perto de Jerusalém, mas a Betânia de Betfagé, que era uma região, eu fui consultar aqui, era uma região também deserta, até hoje
tem lá um laguinho lá perto, lá tipo um açude, mas é uma região bem erma. E é lá que Jesus vai e se encontra com ele e é batizado. Né? Onde Eliseu também teve os seus primeiros discípulos, é onde Jesus encontra João e é batizado e tem seus primeiros discípulos. A mesma região. E aí, irmãos, é o paralelo. Moisés vai e se encontra com Arão, Jesus vai e se encontra com João Batista. Depois que Moisés se encontra com Arão, com quem que ele vai se encontrar? O Moisés? Com Faraó. Depois que Jesus é batizado por João, com quem que ele vai se encontrar no deserto? Com Satanás, o verdadeiro Faraó. Né? E aí o que acontece? Você sabe que o Senhor Jesus... mas aqui tem um ponto interessante, a superioridade de Jesus sobre Moisés. Porque o que acontece com Moisés? Ele sai da presença com Arão e ele tem que voltar ao Egito. O que acontece no meio do caminho, quando ele está indo para o Egito, antes de encontrar o faraó? Lembra do texto que tem confundido muita gente? Diz que Jeová o encontrou e o queria matar. Louco, o Senhor estava mandando e o Senhor encontrou e queria matar? Por quê? Porque o filho dele não era circuncidado. E a Zípora, mesmo sem entender nada, pegou a pedra, circuncidou o filho e ainda culpou Moisés. Tu és para mim um marido sanguinário. Né? Acho que a hora que ela viu, eu não sei como é que foi, irmão. Eu estou falando aqui da minha conjectura, tá? Você não é obrigado a crer nisso. Não creia, tá? Eu estou falando da minha imaginação. Eu fico imaginando Moisés chegando perto de uma casebre, uma choupana ali, uma casinha. E aí, no meio do caminho, o Senhor vem e ele começa a ter... Eu penso que foi assim, né? Ou o Senhor apareceu por meio de uma teofania, ou ele começou a sentir que ele estava morrendo. E ele, é o filho. Zípora. Eu não circuncidei ela. E ela, não, mas eu não vou fazer isso. Eu vou morrer. E ela circuncida o filho. Marido sanguinário. Se não faz isso, o homem morre. Mas por que Moisés ia morrer? Porque ele foi servir a Deus, não cortando a força da carne fora. Né? Agora, qual é a superioridade de Jesus sobre Moisés nesse ponto? Em certas coisas ele é igual, em outras superior. Porque a circuncisão é um tipo do batismo. E quando Jesus é batizado, veja, no caso de Moisés ele quase morreu por ter desobedecido a circuncisão. No caso de Jesus ele não precisava ser batizado, ele não precisa ser batizado, passar pela verdadeira circuncisão, verdadeiro sepultamento e corte da carne, mas ainda assim ele concorda para cumprir toda a justiça em perfeição. Então nisso ele é superior a Moisés. E aí Moisés encontra Faraó, Jesus encontra Satanás no deserto. Moisés tem sucesso em tirar o povo? Tem. Jesus tem sucesso em vencer Satanás no deserto? Sim. E assim como Moisés, por meio dos sinais, como mão poderosa, tirou um povo e trouxe esse povo ao pé da montanha para conhecer quem era Deus, Jesus, depois do capítulo 4, depois de vencer Satanás, ele vai para Cafarnaum, ele vai para a região de Zebulon, de Naftali, e ele começa a operar os seus sinais, irmãos. É o mesmo paralelo. E por meio desses sinais ele tira uma grande multidão que o acompanha. E assim como Moisés leva o povo ao monte, e como um profeta legislador dá as leis que vão fundar o reino, Jesus, que está proclamando... Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Sim. Ele que está proclamando o reino que virá, e acho que eu já compartilhei aqui com os irmãos têm assistido no canal, têm visto. O ponto é o seguinte: se a nação de Israel tivesse crido, o reino teria se manifestado imediatamente. Sim. Isso não impediria, todavia, os gentios de serem salvos. Eu não sei como, mas o Senhor cumpriria a redenção. Ele poderia se entregar para os romanos. Ele poderia morrer, porque Roma, por certo, Roma, que não tolerava nenhum reino rival, ia tentar, né, capturar o Senhor. E o Senhor ia se entregar, irmão. Ele se entregaria, morreria na cruz, estou conjecturando aqui, e depois ressuscitaria, sem problema nenhum. Mas como a nação o rejeitou, o reino que poderia começar imediatamente foi postergado. Porque conforme Daniel 9 também diz, será morto o Messias e não ficará nada para ele. E ele foi rejeitado. Só que o Senhor estava dizendo, o reino está se aproximando. Então, como está o reino se aproximando, assim como Moisés tem que preparar o povo antes que o Canaã, o reino de Yahvé, comece na terra, o reino terreno de Deus em Canaã, tem que haver mandamentos para aqueles que vão viver nessa terra. Jesus sobe a montanha e, como verdadeiro Moisés, ele também dá a sua lei. Só que Moisés sobe a montanha e fala, assim diz o Senhor. Jesus sobe a montanha e fala, eu vos digo.
Que maravilhoso, né, irmãos? O Senhor não tem que falar, assim diz Jeová. Não tem mediador. Porque o Senhor é Jeová. Amém. Ele é o próprio Deus encarnado. Então ele não tem que dizer assim, olha, meu pai está dizendo. Né? Ou dizer, assim diz Jeová. Ou eu falo em nome de Jeová. Nesse ponto ele é superior também a Moisés. Porque ele pode, como o novo legislador, alterar o que Moisés disse. Porque o que Moisés disse como servo, serviu até um período. Agora ele pode vir como o próprio Yahvé e falar, ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. Mas quem é você? Nenhum profeta teve essa ousadia para alterar o que Moisés disse. Mas esse profeta pode. Porque por um lado ele é o Deus de Moisés. Por outro lado ele é tão legislador quanto Moisés. Ele também tirou um povo por meio de sinais e prodígios. E ele está preparando um povo para o reino que vai vir, irmãos. Amém? Esse é o contexto do Sermão do Monte. Agora, o reino na sua manifestação foi postergado. Assim como o povo teve que passar um período de disciplina no deserto, sendo preparado para entrar na terra, durante a era da igreja nós estamos sendo preparados para esse reino. Aquelas leis que Moisés recebeu no monte foi a educação de Deus com eles no deserto, preparando eles para entrar na terra, e muitos tombaram. Essas leis aqui, irmãos, eu não tenho, eu queria ter a capacidade, eu não tenho capacidade, eu vou falar e que o Senhor dê, toque o coração dos irmãos. Quando ele conclui o sermão, ele fala, irmãos, olha o que ele fala, ele diz assim, o homem, pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, eu mostraria quem ele é semelhante. Porque, veja, irmão, com Israel, depois que eles receberam a lei, qualquer transgressão que fizeram, não passou em branco. Como o irmão Antônio lá em Penápolis sempre costuma falar, Deus não blefa. Deus não está brincando com a gente. Deus deu mandamentos do Monte Sinai e educou aquele povo no deserto. E toda transgressão, diz Hebreus 2, e desobediência, recebeu justo castigo. Deus falou, não trabalhe no sábado. Lá no meio do deserto, em Números 15, pegaram o homem cortando lenha no sábado. O que faz? Apedreja. Por ordem de Deus. Deus falou para eles, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Teve um menino lá, filho de uma egípcia, blasfemou o nome de Yahvé. O que faz? Apedreja. Não entre no Santo dos Santos a qualquer momento. Tome do incenso. O incenso vai ser aceso com fogo que Jeová acendeu no altar de incenso. No altar de holocausto, no altar de holocausto. Acendeu o fogo lá fora, vai pegar daquela brasa, do fogo do céu, para acender. Aí Nadab e Abiú, né? Bem no dia da consagração sacerdotal, dá para entender um negócio desse, irmãos? Irmãos, às vezes a gente não pega o contexto para ver quão solene foi o negócio. Foi no dia que Moisés os consagrou sacerdotes. Naquele dia, Levítico 8, Êxodo 28 e 29, no dia da alegria, da consagração, irmãos. Eles tinham acabado de ser constituídos. Aí é o que acontece muitas vezes conosco. Porque o Senhor está nos dando, né, uma visão celestial, está nos equipando de algo. A gente acha que isso pode, sei lá, ficar meio... fazer uma lassidão aqui, deixar mais solta a coisa, né? Porque afinal de contas, Deus já está comigo, ó, eu e ele, ó. Entendeu? Eles pensaram assim, irmão, nós somos sacerdotes, cara, nós não fomos consagrados aqui. Então isso me dá direito a ter certas regalias. Que diferença faz se o fogo veio do altar, se o fogo veio aceso de outro jeito? O que importa é que vai queimar o incenso. E eles acenderam fogo, que o Senhor não havia ordenado. E fogo irrompeu da face de Deus e os torrou. Caíram mortos no dia que foram consagrados. E Deus falou para Arão, não chore por eles. Porque o principal ofendido não foi você, nem eles. Se você vai chorar, chore por mim. Que sério, irmãos? Toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo. E agora, é a mesma coisa aqui. Aí o Senhor fala, essas palavras que eu estou dizendo para vocês, na verdadeira montanha do pacto mais excelente, é para treinar vocês não para uma Canaã, mas para que vocês adentrem o reino dos céus. E eu vou dizer o que vai acontecer. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem que cavou o alicerce na rocha, edificou a sua casa, vieram os ventos, a chuva, a enchente,
E a casa resistiu. Mas eu vou comparar o homem que ouve essas minhas palavras. E aqui é o mais o problema, que é o mesmo problema de Nadab e Abiú. Eles ouviram, o Senhor falou, consagrou, Moisés os ungiu. Então aí agora, já que eu ouvi tudo que Deus mandou, isso significa que eu estou isento de ter que obedecer. Que coisa doida, irmãos. Não é isso que o pecado faz com a gente? Hebreus fala que existe o engano do pecado. O engano do pecado, que pega qualquer um de nós aqui, é esse. Como eu estou conhecendo essas coisas, já estou vivendo elas. A gente acha que saber é sinônimo de viver. Eu sei que os irmãos, né, têm se esforçado para viver, eu também. Mas a gente tem que tomar cuidado. Porque no nosso coração a gente pensa isso. Poxa, que maravilha essa palavra, né, irmão? Meu irmão que escreveu para o Darby falou assim: irmão, eu queria mudar da minha cidade para a sua. Porque olha quanta luz, irmão. Tanta luz. Vocês têm muita luz. Oh, irmão, não muda para cá não. Mas por que, irmão? É muita luz. Ele falou: mas os olhos sempre vê antes do pé caminhar. Os olhos sempre vê mais longe do que o pé atingiu. Então o Senhor, Ele quer, primeiro que é claro que a gente entenda. Mas depois Ele fala dos maiores e menores mandamentos, que pela graça dEle nós temos que esforçar para obedecer. Obedecer e ensinar, e será considerado grande no reino dos céus. Eu tenho no meu coração, irmãos, esse peso. Foi o que eu compartilhei com os jovens. Eles estavam acostumados a ouvir umas coisas mais leves, né? Eu falei: irmão, o que eu tenho para compartilhar é isso. Não tem outra coisa aqui. Vou ficar falando aqui só de, vocês não podem ter, né, os adolescentes, não pode ficar, não pode namorar antes do tempo. Isso aí é coisa que não devia nem gastar tempo entre crente, né? Tem outras coisas que a gente tem que obedecer aqui que é muito mais profundo. E obedecendo essas, você cumpre aquelas. Você cumpre aquelas. Se você estiver interessado nisso aqui, se você controlar a sua lascívia, é claro que você não vai ficar. Não precisa falar para o jovem que não tem que ficar. Tem que mostrar para ele que a lascívia já é condenada. Não é que ele não pode bater no outro, né? Não, se mostrar que ele se irá, ele já está em perigo, acaba o problema. Por quê? Porque o Senhor, irmão, elevou. A gente tem que saber isso. Aquela lei de Moisés dada lá no pé do Sinai serviu para a revelação de Deus para o nível que o povo estava. Mas o Senhor veio começar um padrão mais alto, porque agora não tem a ver com Canaã. Tem a ver com o reino dos céus. Então vocês ouviram que foi dito isso. Eu, porém, vos digo. E esse é o contexto do Sermão do Monte. Agora vamos começar aqui no capítulo 5. Né? E vendo que isso aqui é a preocupação do Senhor conosco. E por que eu estou falando que isso é importante a gente atentar para isso, irmãos? Porque, irmãos, daqui a pouco o arrebatamento vai acontecer. Daqui a pouco os 7 anos finais dessa era vão começar. Se você crê que o arrebatamento vai ser no final da tribulação, não tem problema nenhum também. O irmão viu aqui, eu não sei se é porque ele gosta do arrebatamento pós-tribulação. Tá. Não tem problema também. Porque daí eu tô, cada um tem a sua opinião sobre isso aí, né? O ponto é que cada um tem a sua opinião. Mas seja o arrebatamento antes ou depois, mas o ponto é o seguinte: depois que terminar os 7 anos, vem o reino. E o Senhor quer nos encontrar, né? E nos dá o reino. Mas mesmo que eu ficar, mesmo que o arrebatamento for no final da tribulação, ou eu ficar, também tem chance, irmão. Se eu estiver me esforçando para isso aqui, o que vai acontecer? Eu posso passar pelo martírio e me tornar um vencedor tardio. Olha que maravilha. Acho que o irmão Alex que falou assim: irmão, a única coisa que a gente tem que estar preocupado é de não morrer antes de ter amadurecido, né? Ou de ter vivido isso aqui, porque aí não tem jeito, aí você perde o milênio mesmo. Mas, irmão, até ficar na grande tribulação, se você viva de todo jeito isso aqui, porque se ficar na grande tribulação, ainda vai ser bênção para quem ficar. Ainda é amor de Deus. Imagina, vai perder sua cabeça. Você vai falar: corta aqui e sai inteira do outro lado. Né? Corta aqui e sai inteira do outro lado. A nossa preocupação tem de ser o que o Senhor ordenou. Né? E ele vai então nos ajudar. Aí chega no capítulo 5 de Mateus, e o Senhor Jesus sobe a montanha, e aí você vai ver a diferença, né, que existe entre o estilo de bênção da antiga aliança e de mandamentos dados no Sinai com o que Jesus dá aqui no Monte Tabor.
né? Ambos estão no monte, ambos estão legislando, mas tem uma diferença. No 5:1 ele sobe a montanha e se acercam dele os seus discípulos e ele abre a sua boca para os ensinar, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Agora, olha que interessante isso aqui, irmãos. Como que foi a condição do povo de Israel, diferente daqui, lá no Monte Sinai? E interessante que a primeira bênção que o Senhor dá já garante o reino para nós. Se você viver isso aqui, deixa eu explicar para os irmãos o que eu estou querendo dizer. Se a gente estudar com cuidado essas bem-aventuranças, a gente vai ver que elas são um degrau de ascensão espiritual. Se você viver a primeira, todas as outras vão ser possíveis. Tanto é que ele garante que quem é pobre já tem o reino garantido. Deles é o reino dos céus, está garantido para eles, para os pobres de espírito. Por quê? Porque é a pobreza de espírito que vai me levar a subir as outras bem-aventuranças. Ela é a condição de entrada. E o que é pobre de espírito? Aqui tem uma diferença entre o Sinai e o Monte Tabor. Porque no Sinai Moisés falou assim, Deus chamou o povo e falou: tendes visto o que fiz aos egípcios, como sob asas de águia vos trouxe a mim. Agora, se vocês ouvirem a minha voz e cumprirdes as minhas ordenanças, então vós me sereis um reino de sacerdotes e nação santa. São essas palavras que falarás aos filhos de Israel. O que o povo... Assim que Deus falou isso, que Moisés desceu e falou isso para o povo, como é que o povo agiu? Eles estavam pobres de espírito ou cheios de si mesmo? Estavam ricos de si mesmo, né? Tudo que o Senhor falou faremos. Pode mandar assim. Eles repetem isso 3 vezes. Antes de Moisés acabar de receber a lei, Moisés desce e fala que essa é a condição. Aí Moisés sobe, Deus começa a dar decretos. E a hora que Moisés desce para entregar os decretos, eles repetem de novo: tudo que o Senhor falou faremos. E não é interessante que a hora que eles fazem isso, o povo bom, cheio de capacidade, não é interessante que a hora que eles prometem isso, os irmãos sabem o que acontece, que Moisés faz? Lê lá em Êxodo 23, 24. Diz que Moisés pega, irmão, assim que o povo falou: não, vamos quebrar, vamos, né? Nós vamos conseguir, pode confiar em nós, Senhor. O Senhor escolheu um povo bom, tá firme. Um povo pedigree aqui, né? Nós somos a última bolacha do pacote. É com nós. É com nós. Pode deixar que nós damos conta do recado. Quando Moisés desce para promulgar o pacto, sabe o que ele faz? Assim que o povo prometeu que obedecer, Moisés mata um animal na hora. Por que Moisés tem que fazer um sacrifício, irmãos, assim que o povo prometeu obediência? Sabe por quê? Porque é o seguinte, é o jeito de falar assim: vocês prometeram, mas Deus já sabe que vocês vão quebrar. Então, antes de vocês quebrar, já tem alguma coisa para perdoar vocês pela mazela que vocês vão fazer lá na frente. E o pacto é feito com o sangue. E o sangue é aspergido sobre o povo. E Moisés fala: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco. É uma aliança, mas como vocês são rebeldes e vão desobedecer, o sangue provê caminho para Deus não ter que jogar vocês fora. Porque você acha que Deus foi enganado pela prepotência do povo? De jeito nenhum, irmão. Então, o começo da aliança mosaica é falha porque ele não trata com o espírito. Ele dá mandamentos, mas o povo está cheio de si. Eles não estão pobres. A palavra mais correta aqui, de acordo com o grego, seria mendigos. Bem-aventurados os mendigos de espírito. O que é alguém mendigo de espírito? O Friend fala que tem aqui se eu não me engano é um dativo no grego, que teria que ser traduzido pobres para o espírito. O espírito é a direção da pobreza aqui. Não é só pobre de, é uma pobreza que te leva para o caminho do espírito. É uma pobreza que toca direto o âmago do seu espírito. Isso indica, então, irmão, que é uma pobreza no nível mais profundo. É uma consciência de pobreza e incapacidade espiritual. Interessante que aquele que tem, e a gente tem que orar pedindo para o Senhor nos dar isso. O irmão Timani chama isso de crise. Toda a vida cristã que tem progresso passa por crises. O que é a crise?
É a porta que você atravessa para percorrer o caminho. Ruptura. Em Mateus, o Senhor menciona a porta e o caminho. Você atravessa a porta para percorrer o caminho. O que é a porta? É aquele momento que, pelo Espírito, Deus abre o que o irmão Romeu chama de realidade do espiritual. A realidade espiritual é aquela porta que Deus abre e te insere dentro daquilo. Você sempre leu, por exemplo, que o seu velho homem foi crucificado. Isso nunca mexeu com você. Mas um dia você está tendo comunhão com o Senhor e bum, aquilo. Puxa. E a ficha cai, sabe? Parece que a ficha cai na hora. Puxa, quantos anos? Irmão, sem essa crise da entrada no reino espiritual, e é interessante, porque Paulo, quando ele vai falar desse tipo de verdade vista por revelação, ele usa o verbo roidá em grego. Quero que saibais. Tem que saber por revelação, porque sem revelação você entende com o intelecto, mas não toca você, não mexe com você. Então, esse assunto da pobreza de espírito é isso. Tem que ocorrer, irmão, uma consciência, tem que cair uma consciência em nós. Tem que haver um dia. E aqui, cada um sabe se já aconteceu esse dia ou não. Mas a gente tem que orar pedindo para o Senhor nos dar isso. Tem que cair em nós uma consciência. Por exemplo, o irmão Atmani, ele falou que o que mudou muito a vida dele foi que quando ele leu a biografia da Madame Guyon, ele entendeu, caiu uma consciência espiritual sobre ele do que significava aquele texto de Romanos. Todas as coisas cooperam para o bem. A partir daquele dia, irmão, nunca mais ele conseguiu murmurar na vida dele. Tudo o que acontecia, ele perguntava: o que o Senhor está querendo me ensinar com isso? Ele não tinha mais força para murmurar. O irmão Christian Chen é a mesma coisa, né? Então uma pessoa foi lá na faculdade, quando ele estudava, fizeram um bullying com ele lá tão terrível, né? Que ele ficou uma semana sem dormir, de tristeza, e ele começou a tramar como é que ele ia devolver essa brincadeira. Já era crente já, e começou a tramar lá, como é que eu vou devolver isso? Aí ele disse que chegou no coração dele e falou: ele vai ver, ele fez e me deixou uma semana sem dormir, eu vou fazer uma que vai deixar ele 3. E quando ele decidiu que ele ia deixar o colega 3 semanas sem dormir, o Espírito Santo só falou uma palavra para ele. O Espírito Santo veio e falou assim: quão diferente você é do seu Senhor. Irmão, aquilo entrou de uma forma tão profunda que nunca mais o irmão Cristian conseguiu se defender. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer com crise? O Espírito Santo tem que pegar a palavra de Deus, irmão, e a gente tem que orar para ele fazer isso. Na verdade, esse é o segredo do nosso progresso. Que ele nos introduza no que Paulo chamou de quebra do homem exterior. Em 2 Coríntios 4. Ele fala que o homem exterior se desgasta para que o interior se renove de dia em dia. À medida que nós vamos morrendo, a vida de Jesus vai se manifestando. Mas isso tem que ser algo que toca. E aqui a pobreza de espírito é isso, é a consciência que o povo de Israel não teve lá no Velho Pacto. Eu nada tenho, eu nada posso e eu nada sou. Leva tempo para Deus fazer isso com a gente, irmão. Alguns irmãos são mais rápidos. O Senhor dá umas pancadas mais diretas, né? E rapidamente eles percebem. Outros é aquela pancadinha de martelinho de ouro, vai e fica, leva tempo, ó. Uma vida. O irmão Lee falou assim: nós não sabemos por que Deus atua tão rápido com uns e devagar com outros. Mas o fato é que se nós pedirmos, se nós orarmos, Ele vai, irmãos, provocar em nós essa crise. Amém. E a primeira crise que o Senhor coloca como porta de entrada é pobreza de espírito. Você tem que cair em você uma consciência da sua impotência em todos os sentidos. Se você cair em você tal consciência que você é pobre, você nada tem, eu nada tenho, eu nada sou, eu nada posso de mim mesmo, nada, absolutamente nada. É aquela consciência que Paulo tinha quando ele falava assim: nós sequer conseguimos pensar alguma coisa procedendo de nós, no que tange a vida espiritual. Aí Jesus fala: o reino está garantido para essa pessoa. Se ela manter esse estado, aí o que vai acontecer? A próxima bem-aventurança. Você vai ver que é uma escada. Qual que é a próxima? Os que choram, você vai chorar. Porque uma pessoa que se vê na luz de Deus chora. Pecador, fraco, chora. Vislumbra sua fragilidade. Eu não posso, Senhor. O Senhor mandou eu amar como o Senhor amou, mas eu não consigo. O
Senhor, o Senhor manda eu perdoar, mas volta e meia está surgindo aqui as mesmas mágoas que eu achei que tinha passado. Quando aquela pessoa que eu pensei que eu perdoei, quando eu olho para ela, ainda surge um resquício, Senhor. Eu não consigo. Aí começo a chorar. Chorar porque a verdadeira luz não nos faz prepotentes e capacitados, ela nos desmonta. Né? Então nós vamos começar a chorar. Chorar por nós. Chorar pelos outros que também não têm luz, que estão cheios de si mesmos ainda. Então, pobreza, choro. E aí o choro vai te introduzir num outro estado. Qual é o terceiro? Os mansos. Bem-aventurados os mansos. O que é alguém manso, irmão? Passam por tudo. O manso é o que não reivindica seu direito. Mesmo quando ele está certo, ele não briga com os outros. Ele não luta pelo que é direito dele. Isso é manso. Ele não reage para lutar pelo que ele acha que é direito dele. Agora você vê que isso aqui é totalmente contrário do que o mundo ensina. No mundo, se você não brigar pelo que é seu, você é um tonto, você é um bobo. Todos eles. E quantos cristãos... Ser pobre de espírito. Não, ser pobre de chorar. espírito, você fala, mas o que é isso? No mundo. Como assim eu não posso? Como que é essa propaganda aí? Você pode, você tem que ter o melhor. Você, Tem né? que ser próspero, tem que. Você tem que ter. You can. Né? Não pode chorar. Chorar? Chorar é fraqueza. Não lutar pelos seus direitos? Você tá bobo, rapaz? Vai atrás. Irmão, você, mas coisa muito séria. Eu tava lendo isso aqui e eu tava tendo comunhão com os irmãos lá na minha casa, né? A gente chegou de Maringá, tinha feito uma viagem pra lá, tava eu, o irmão Paulo e o Igor. E aí o Igor tava falando do que o Senhor tinha falado com ele, sobre ele deixar tudo e só cuidar das crianças lá do barracão que a gente está construindo lá com a ajuda de todos os irmãos, graças ao Senhor. E aí eu peguei um texto e comecei a ler uma reflexão do irmão Gouveia falando sobre a questão da riqueza, sobre a questão de abundância, sobre a questão de termos aqui. Em todos os sentidos, não só financeiro. No sentido de privilégios da vida, agora. Ah, irmão, eu comecei a ler, começou nós três a chorar no quarto, a gente falou, meu Deus, o que é isso aqui? Né? Essas coisas, irmão, isso é sério, é o Senhor Jesus que está falando isso. Às vezes a palavra não mexe com a gente, porque a gente não tem ideia de que... Veja só, o texto de Hebreus tenta nos mostrar, por advertência, a seriedade disso. Lá, toda transgressão, todo que não viveu, conforme que o Senhor havia ordenado, achando que o Senhor ia passar pano, foram frustrados. O Senhor não... Como é que é? O Senhor não se curvou aos caprichos do povo. Ah, mas vai morrer todo mundo no deserto. Então vai morrer todo mundo. Simples assim. Quem não obedeceu vai tombar o cadáver no deserto. Deus não vai se curvar à pressão. Ah, mas então vamos ver. Vamos todos nós desobedecer, vamos ver o que ele vai fazer então. O que aconteceu? Tombou todo mundo, irmão. Só Moisés, só Josué e Caleb. Nem o Moisés. Ah, mas o Moisés é o mais favorito de Deus. Será que Moisés tombou também fora da terra? Toda transgressão e desobediência recebeu o justo castigo. Aí o autor de Hebreus fala assim, mas aquilo lá, presta atenção, aquilo eram anjos que estavam falando com o povo, dando a lei. E foi sério desse jeito. E como vamos escapar nós? Se negligenciarmos essa tão grande salvação, a qual o Senhor, não anjos, começou a falar. E depois aqueles que foram testemunhos oculares, os apóstolos, confirmaram. E Deus, para poder mostrar que era mesmo aquilo, confirmou com sinais e prodígios o que eles estavam falando. Temamos, pois. Então, isso é sério, irmãos. Essas coisas que o Senhor Jesus fala, é sério. Deve mexer no nosso coração. A gente tem que sair de umas reuniões de leitura dessa aqui e falar, meu Deus, tem misericórdia de mim. E começar a pedir, Senhor, me dá consciência de pobreza de espírito. O mais rápido possível agora, hoje. Senhor, tem misericórdia de mim. Então eu estava lendo lá o texto, eu estava falando para os irmãos, fui ler lá. Aí o irmão Gouveia começou a falar sobre a questão dos confortos da vida e da riqueza. Aí ele falou assim, né? Porque até aquele momento eu li o texto falando assim, o que Jesus está condenando aqui é o mau uso do dinheiro, não é ter dinheiro. Aí ele falou assim, irmão, presta atenção, Jesus não está falando contra o mau uso do dinheiro.
Ele está falando que o discípulo não deveria ter dinheiro. Pai do céu, o que é isso? Ele falou, sabe por quê? Quão dificilmente entrarão no reino os ricos. Aí ele falou, se você já é rico, Jesus não disse que você não vai poder entrar, mas ele não escondeu que você vai ter um monte de problemas no caminho. Aí tá. Falei, bom, beleza, mas vamos lendo aqui, vamos ver o que ele vai continuar dizendo. E meu coração já começou, né? Já começou a ficar preocupado. Aí ele pegou e falou, porque vamos olhar o texto paralelo de Marcos. Em Marcos, o Senhor acrescenta um adendo. Ele fala assim que quão dificilmente os que confiam nas riquezas entrarão no reino. Então, é sinal, se você pegar Mateus e Marcos junto, o que está querendo dizer é o seguinte, se você tem muita riqueza, e não entenda isso só como questão financeira, em todos os privilégios, seja riqueza em todos os sentidos de facilidade dessa vida. Intelectual, de amizades, se você é uma pessoa afamada, se você tem muitas riquezas, você vai confiar nelas. Para Jesus, ter e confiar no que tange a nossa condição caída, é impossível você ter e não confiar. E aí, para acabar de matar o negócio, para dar martelada mesmo, e aí eu comecei a chorar mesmo. Ele citou um versículo de Provérbios, onde está escrito assim, as riquezas do rico são uma torre na qual ele põe a sua confiança. E é o veredito do Espírito Santo. Ele está dizendo assim, se você tiver, você vai confiar. E esse é o problema. Você passa a confiar naquilo e não depende do Senhor em pobreza do Espírito. E aí, ele vai mostrando assim, que o texto diz que o reino é para os que choram agora. Se você não está chorando agora, por que ele vai te dar o reino? Se você não perde agora, o que você vai ganhar? Não vai ser consolado. É compensação, tá entendendo, irmão? O reino é um período de compensação pelos sofrimentos pelo Senhor. Mas aí, ó, se a gente não tiver essas palavras do Senhor para nos iluminar, a gente fica iludido. Por exemplo, quem de nós não está, por exemplo, preocupado com a situação geopolítica do país? Ah, porque a economia, meu Deus do céu, 50% taxado. É sério, não é? Quem de nós, como ser humano, não fica preocupado? Mas essa nossa preocupação e desinquietação com tudo isso aí, só prova que nós não... Entende, irmãos? Não estou falando isso aqui para atacar ninguém, tá? Eu estou me colocando junto com os irmãos disso aí. Tá? Eu sou o primeiro a dizer, porque eu fui o primeiro a ser tocado. Você está muito preocupado com tudo isso aí, e olha que eu nem sou dono de fazenda. Não faço exportação, nada, mas eu estou preocupado. Eu só tenho uma casinha lá, e estou preocupado. Mas o Senhor só mostra assim, você está muito preocupado com isso aí, quão despreparado você está para a vida do discipulado. Por isso você está preocupado. Porque se pobreza de espírito fosse a sua consciência, você ia conseguir descansar em mim, filho. O que você tem que se preocupar se você é mendigo? Qual é a sua preocupação? Onde eu vou dormir? O que eu vou comer? Inclusive teve uma fala na época de Francisco de Assis, quando ele fez a reforma na igreja católica lá, e os irmãos começaram a vender tudo e andar com ele, né? Aí um padre, né, falou assim, mas você está com esses indigentes aí, eles jejuam? Aí o Francisco de Assis respondeu assim, jejuar é pouco para eles, estão acostumados a não comer mesmo. Isso aí é muito fácil. Porque mesmo que eles não jejuem e comer, eles não comem. Então está tudo fácil para eles. A vida espiritual é bem fácil. Mas os irmãos estão vendo? Então assim, se a nossa vida é uma vida que depende do Senhor, e o Senhor prometeu, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então se o Trump vai taxar 50%, se o Alexandre vai prender o Bolsonaro ou não, não é o ponto. O ponto é, quem prometeu que estaria conosco? Eis que estou convosco. Quem prometeu que ia cuidar de nós, sendo nós contentes com as coisas que temos, como diz Hebreus. Contentai-vos com aquilo que tendes. Por quê? Porque ele tem dito, nunca te deixarei. Irmãos, eu jamais te abandonarei. Eu choro porque a minha condição também não é essa. Eu não estou falando sermão aqui para dar sermão para os irmãos. Eu estou abrindo meu coração, querendo ser lavado junto. Porque nós temos dificuldade. E você percebe então que pobreza de espírito, para chorar pelas coisas que Deus chora, já é difícil para nós. Quando Jesus veio, o Império Romano
estava escravizando duramente o povo judeu. O Senhor não fez ação nenhuma para protestar contra Roma. Ele podia. Então, a nossa preocupação tem que ser porque, irmão, geopoliticamente a coisa vai piorar. Que esperança a gente tem de melhorar alguma coisa? Mas pode piorar o que for, mas nós temos a promessa que Ele não vai nos deixar. Amém. E nós sabemos que o reino dele vai se concretizar. Sim. E é nisso que está a nossa esperança. Esses dias eu estava lá em casa e o irmão está mexendo na cozinha, mexendo lá. Eu falei, nossa Senhor, puxa, eu estou mexendo isso aqui. Nem sei quanto tempo eu vou ficar com essa casa. Foi uma consciência que me deu na hora. Não sei, nem cheguei, não paguei nem 10% dela ainda. E o jeito que a coisa está ficando, pode ser que eu não fique com ela. E aí? Aí começa a vir aquelas preocupações, né? Porque a gente não está preparado. Né? Mas o Senhor, Ele deseja nos treinar, irmãos. Nós estamos num... eu até falei para os irmãos, também estava compartilhando com o Eliseu de manhã. Tem 4 coisas que o Espírito Santo fala para a gente não ser ignorante. Só tem 4 lugares no Novo Testamento onde ele usa essa expressão. Não quero que sejais ignorantes. Uma delas é Coríntios 10. Porque não quero, irmãos, que ignoreis. Aí ele começa a falar da jornada de Israel. Porque nós podemos ler aquilo ali e não considerar o que o Espírito Santo está querendo nos ensinar. Eles passaram pelo deserto, estiveram todos sobre a nuvem, passaram pelo mar, foram batizados em Moisés, né? Beberam da rocha espiritual, comeram do maná. Irmãos, não ignoreis. Por que não ignoreis? Porque nós estamos passando pelo mesmo processo na igreja. Nós saímos do mundo, né? Fomos perdoados pelo sangue do verdadeiro Cordeiro, passamos pelo batismo, o verdadeiro Mar Vermelho, estamos numa jornada, bebendo de uma rocha, comendo de um maná com a provisão de Deus, e Deus está nos treinando, como estava treinando eles. Só que aí Paulo fala assim, mas veja a história deles, Deus não se agradou da maioria deles. Não quero, irmãos, que ignoreis, porque estas coisas foram escritas para advertência nossa, a nós sobre quem o fim dos tempos tem chegado. Depois ele vai falar a mesma coisa em Coríntios 12. Não quero que ignoreis a respeito dos espirituais, dos que estão sob inspiração. Depois Romanos 11. Não quero que sejais ignorantes, que veio o endurecimento em parte em relação a Israel. Tem uma quarta que eu não estou lembrado da referência agora, mas são 4 vezes. Hã? Isso, Marcelo. Puxa vida, me salvou. Não quero que sejais ignorantes. Eu estava tentando, olha, faz tempo. Estava tentando lembrar essa quarta referência faz tempo, mas eu lembrei que era 4. Então nós temos que atentar, irmãos. Ele não quer que a gente se esqueça dessas coisas. Então, pobre de espírito é os que dormem, acerca dos que dormem. É que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4. Então são 4 coisas que o Espírito Santo não quer que a gente esqueça. Não esqueçam isso. Não esqueçam acerca da jornada de Israel. Não esqueçam a respeito dos que estão sob inspiração. Não esqueçam, não sejam ignorantes com relação à condição de Israel. E se você for ver a igreja, essas 4 coisas ela tem esquecido, né? A cristandade. Sobre dons é uma bagunça. Né? Não quero que sejais ignorantes a respeito dos dons. É uma bagunça. Ninguém guarda nada que está em Corinto. Curou, falou em língua, vale tudo. Né? Em relação a Israel. A igreja que Israel não tem nada a ver com Israel mais, está tudo certo. Em relação aos que dormem, o assunto do arrebatamento, da ressurreição, da vinda do Senhor, ninguém nem prega a vinda do Senhor mais. E a respeito da história de Israel em paralelo conosco na igreja. São as 4 coisas. Não quero que sejam ignorantes. Mas, irmão, a chave para tudo é isso aqui, é pobreza de espírito. Então, pobre em espírito, bem-aventurados que choram. E se você chora, você vai se tornar manso. Por quê? O que é contrário de manso? É bravo, é alguém que quer seus direitos reivindicados na hora. Mas por que você quer direito reivindicado? Porque você acha que você tem direito. Não vou levar desaforo, não. Você acha que vai me passar para trás? Quem que acha que eu sou? Então você acha que você é alguma coisa. Porque você acha que você é alguma coisa, você não é pobre em espírito, então você acha que você é alguma coisa. Aí, em vez de chorar, você fica bravo.
É uma sequência. É uma sequência. Teve um que achou no começo. É? Um liga com o outro. Oi? Um te Teve leva um que ao achou outro. que era bom no começo, né? Degrau, um te leva ao outro. Interessante. Não, eu não sou pobre, eu sou mais eu. Aí o resultado é o quê? Em vez de ficar chorando, eu fico bravo. E porque eu estou bravo, porque eu sinto que eu sou alguma coisa, eu não sou manso coisa nenhuma. O que é meu tem que ter aqui agora. Ninguém me passa para trás. Você vai passar o outro para trás. Desaforo eu não aceito. Imagina isso no rei, né? Que confusão que ia ser. Irmão do céu. Quantos irmãos a gente não vai falar assim? Sou crente, mas minha mão não é. Nossa, Sou crente, mas não sou bobo. Ninguém me passa para trás, não. Né? Meu avô, que já dormiu no Senhor, ele tinha uma expressão: eu vou pedir 5 minutos para Jesus. Espera aí que eu vou pedir 5 minutos para Jesus, você vai ver se eu não resolvo isso aí. Jesus, vira o rosto um pouquinho, só 5 minutos, depois o senhor olha para mim de novo. Nossa. Porque eu sou crente, mas não levo desaforo. É tudo isso, é o que, irmão? É ego. A gente se ama, e aí a gente não chora, a gente fica bravo. E porque ficamos bravos, nós reagimos nos vingando, não somos mansos. E aí, se nós formos mansos, qual é a quarta bem-aventurança? Fome e sede de justiça. Mas presta atenção, a justiça aqui não é justiça sabor de mel, tá? Tem nada a ver com fazer justiça com os outros. Até o irmão, o Friend traduzindo aqui do grego, ele mostrou que aqui fome e sede de justiça é que você deseja que a justiça seja feita em você. Que você se torne participante da justiça. Que você comece a desejar ter o caráter de Cristo, sendo justo consigo mesmo, rigoroso consigo mesmo. Essa é a ideia. Mesmo porque se o Senhor estivesse mandando você fazer justiça sobre os outros, ele está contrariando o resto do Sermão do Monte. Porque ele manda orar pelos os que te perseguem, abençoar os que te fazem mal, aí ele está falando para você fazer justiça sobre eles. Não tem como, irmão. A justiça aqui significa fome e sede de ter o caráter de Cristo. Você vê que você não é nada, você tem uma consciência que você não pode nada, você não é nada. Aí você vai chorar por você e pelos outros, não vai reagir, querendo se vingar, e vai querer ficar cada vez mais parecido com o seu mestre. Quebrantamento total. É um quebrantamento. Aí, fome e sede de justiça te introduz em quê? Misericordioso. Por que nós não somos misericordiosos? Porque é o contrário, né? No Adão a gente faz o contrário. Misericórdia para mim. Justiça para o outro. Mas no Sermão do Monte é justiça para mim. E misericórdia para quem falhar comigo. Eu não aceito falhar. Mas se o outro falha comigo, eu sou misericordioso. O dono de fome e sede é como um mendigo. Uhum. Aquela fome É, que dói o estômago. você já está pindindo de espírito, sede, né? que cola a língua na boca. Isso. Porque não tem. Não tem. Você busca desesperadamente. Desesperadamente. Justiça. Né? Aí fica misericordioso. E aí, por que você é misericordioso? Bem-aventurados os limpos de coração. Porque não vai ter um coração dividido. Você não tem outra intenção mais na vida. Puro, né? Puro de coração. Rendição total. Uma máquina. Não fica preocupado se a pessoa conseguiu te enganar ou não. Não é dobro. Se você saiu lucrando ou não. Se na nossa vida nós alcançamos o nosso ideal ou não. O coração é puro. Ele só tem um objetivo desde que ele começou a ter fome de justiça. Tudo que me acontecer, que me fizer parecido com Jesus, tá bom. Esse é o coração puro. É um coração não dividido. Na linguagem de Cantares, é ter os olhos da pomba, né? É olhar para uma coisa só. É olhar para uma coisa só. O irmão Penton tem um artigo sobre essa questão de uma coisa só, que é impressionante, irmãos. Eu vou ver se depois eu acho e eu envio para os irmãos o texto. Uma coisa só, coração puro. Os puros de coração verão a Deus. Porque Deus é o único objetivo deles também. E aí,
Né? Aí vem a outra bem-aventurança. Pacificador. Aí você já não só recebe, usando a figura do sacerdote no Antigo Testamento, você sabe que primeiro ele comia das ofertas, ele mesmo se nutria, aquilo era trabalhado nele. Por fim, irmão, ele aparece enchendo as mãos para ele compartilhar aquilo com os outros. Era assim que ele era consagrado, que ele era evidenciado como sacerdote. Primeiro ele comia das ofertas, depois ele enchia as mãos e ministrava do que ele comeu. Então primeiro Deus faz uma obra por ele, vestindo, depois uma obra nele, nutrindo, depois uma obra com ele. Ele se torna cooperador de Deus, fazendo as obras de Deus. O pacificador é aquele que começa onde ele chega. A esfera do reino transforma tudo, ele começa a pacificar as pessoas. A mesma realidade que ele já vive, porque nessa altura do puro de coração, ele já está vivendo essa vida nele. O próximo passo é que ele começa a infundir isso nos outros. Sim, exatamente. Aonde ele chega, a paz começa. É na figura do sacerdote que é as mãos cheias. Que inclusive a palavra consagração ali em hebraico é mãos cheias, é encher as mãos. Mas antes de encher as mãos ele tem que ser lavado, tem que ser vestido, tem que comer. Aí aquilo muda ele e depois ele vai mudar os outros com aquilo. Então os irmãos estão vendo, é uma escadinha. Eu tenho orado ao Senhor, de verdade. Tenho pedido a Ele, Senhor, me ajuda pelo menos começar com a pobreza de espírito. Na verdade tem que começar por ela, né? Não tem outro jeito. Começar pelo começo. Começa pelo começo, né? Não tem como eu querer sair pacificando todo mundo, com um monte de problema dentro do meu coração. Problema com o irmão, problema com o vizinho, problema com a sociedade, problema com a vida, problema com Deus. Por quê? Porque eu estou cheio de mim mesmo. Porque eu não sei o que é chorar. Eu não sei o que é ser manso. Por resultado, também não tenho o caráter de Cristo, não sou justo. E muito menos misericordioso. Você passou longe. Então também não tenho pureza de coração. Então não vou pacificar ninguém. Pelo contrário. É? Que coisa triste. Né? A gente chega como cristão no ambiente e aí quando vai embora fica pior. Ou quando chega aquela tensão, João. Rapaz, chegou. Energia, né? Muito fala. Energia ruim. Terrível, irmãos. Pacificadores, e eles serão chamados de filhos de Deus. Cuiós. Aqui já tem maturidade. E aí o próximo? Aí você começa a perceber que essa vida é a vida de um mártir. Você começa como pobre e termina como mártir. Começa sem nada. Sem chance. Grande é o galardão dessa pessoa no reino dos céus. Né? É lindo isso aqui. Você começa pobre e termina como mártir. Morto. Perseguido, injuriado, caluniado, sofrendo toda sorte de mal e se alegrando. Então, e a palavra bem-aventurados é feliz. Feliz. E não é um feliz por circunstância. Uhum. É uma felicidade. É um feliz interior. É um feliz pleno. É um feliz de ter Cristo, de ter esperança, de ter... Sim. Então você morre feliz. Feliz. Começou sem nada, terminou sem nada, cheio de felicidade, cheio de Cristo, como uma libação. Essa vida aqui, irmão, termina como Paulo terminou falando sobre a libação. Vamos ler lá, 2 Timóteo capítulo 4. Muito bom. Isso é precioso demais, meu Deus. Capítulo 4, versículo 6. Aqui Paulo, ele alcançou essa vida, a vida que Jesus falou no sermão. E aí quando ele está falando da sua partida, que ele já está vivendo aquele versículo 10 a 12, né, aí ele usa uma palavrinha aqui, que é tirada lá da tipologia da lei, a libação. Então eu queria só concluir com essa parte aqui, depois cada irmão pode compartilhar, acrescentar, corrigir, tá? Fique à vontade. Versículo 6. Paulo fala assim então: porque eu já estou para ser derramado como libação. E o tempo da minha partida é iminente. Hei pelejado a boa batalha.
e acabado a carreira, 2 Timóteo. e guardado a fé. No demais me está reservada a coroa da justiça, a qual me dará o Senhor, juiz justo, naquele dia, e não só a mim, mas também a todos os que hão amado a sua aparição. Essa expressão que ele usa, já na hora de ser martirizado, os irmãos sabem, ele ia ser decapitado. E o sangue ia jorrar. E ele fala, eu já estou sendo para ser oferecido como libação. Qual que é essa figura da libação? Por que ele põe a questão dele ser cortado com o vinho derramado? Vamos entender uma coisa aqui, irmãos. O que era a libação? Era um vinho, era um hin de vinho. Né? Então vamos lá, naquelas ofertas de Levítico, havia 5 ofertas. 3 de cheiro suave e 2 de fogo de destruição. As 2, que era oferta pelo pecado e oferta de transgressão, Deus não usou a expressão cheiro suave, porque tem a ver com o nosso pecado, tem a ver com Jesus ser feito pecado por nós. Né? Essas são as últimas ofertas. Mas as 3 primeiras representam Cristo dando satisfação a Deus. Está falando do que Cristo fez para Deus primeiro, porque a gente sempre pensa que tudo tem a ver conosco. Se Jesus morre, é só para nós. Não, tem uma coisa que ele está dando para o Pai primeiro. Então, aquela oferta de holocausto, que queimava inteira, a única coisa que ficava era a pele, que era dada para o sacerdote, aquela oferta de holocausto representa o Senhor Jesus em toda a sua devoção. Né? Então, ela representa, no princípio, a devoção perfeita. Por isso que ela é queimada inteira. Aí, olha que interessante, irmãos. Então, no holocausto, você está representando alguém que se derramou já inteiro por Deus. Claro que, com perfeição, aquele é Cristo. Mas, por meio de Cristo, nós também somos chamados a ser um sacrifício de cheiro suave. De dar toda a nossa vida pelo Senhor. Deu para entender? Então, quando você dá tudo que Deus merece receber, como é que fica o coração de Deus? Feliz, satisfeito. A Bíblia diz que Deus respira aquele aroma e se satisfaz, porque uma vida inteira se rendeu a Ele. Ele recebeu o que Ele merecia. Claro, de forma perfeita, só em Jesus Ele alcançou isso. Mas, agora veja, quando você alegra o coração de Deus com a gordura queimada, Deus dá algo para alegrar o seu coração. O que de acordo com a Bíblia, é para alegrar o coração do homem? O vinho. Então, vamos pegar o princípio espiritual aqui. A gordura é para Deus. O vinho é aquela alegria lícita que, ao você satisfazer a Deus, Deus te dá. Não é uma alegria pecaminosa do mundo. O vinho representa aquela alegria que você, ao satisfazer o coração de Deus, ele fala, eu vou abençoar esse meu filho. Como Salomão, por exemplo. Davi já tinha feito tudo, já tinha dado tudo ao Senhor. Salomão, quando foi orar, ele pediu, me dá sabedoria, Senhor. O Senhor falou, acho que você não pediu morte dos seus inimigos, nem riqueza, nem mulher. Nem... Então agora eu vou te dar sabedoria e vou dar essas outras coisas também. Vou alegrar você. O vinho representa toda a bênção lícita de Deus. E vamos entender uma coisa aqui, irmão. Se Deus disse que o vinho é para você, você não tem a obrigação de dar vinho para Deus. Deu para entender? O vinho é para você. Você já deu a gordura. Você já alegrou o Senhor. Mas existe uma coisa que só o amor entende. Aqui é a linguagem do amor. Quando um servo de Deus já se derramou inteiro, ele já se tornou um holocausto. Deus já recebeu tudo que podia receber. Agora, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai também querer alegrar esse servo. Aí Deus dá algo para ele. Mas a coisa mais linda, porque o hin não era obrigatório na lei. Você dava voluntário. Sabe o que você está fazendo quando você oferecia o hin de azeite por libação? Você dizia o seguinte, Senhor, eu sei que o Senhor já está feliz. Pela tua graça, algo já foi derramado inteiro para ti. E agora o Senhor quer me fazer feliz. Mas eu te amo tanto. Que essa coisa lícita que o Senhor me deu, eu só fico feliz se o Senhor puder receber de volta. Isso é libação. Representa que até aquilo lícito que Deus te deu, você só fica feliz se puder ser usado para Ele de novo. Amém. É como Tomás de Aquino, que diz que escreveu tanto sobre o Senhor. Tanto. Aos 54 anos ele tinha enchido bibliotecas de livros. E ele tinha tanto de Deus. E um dia, irmão,
A história conta. Isso até o irmão Christian falou numa mensagem, depois eu fui ler, e é verdade, nas biografias dele aparece que Jesus apareceu para ele numa visão e falou para ele: Tomás, você tem alegrado tanto meu coração. Ó filho, me peça o que quiser que eu quero te dar. Aí ele olhou para o Senhor e falou: nada além de ti mesmo, Senhor. Então, os irmãos, quando Paulo está falando que ele está sendo oferecido por libação, é porque tem um segredo aqui, irmão. Eu acho que Paulo alcançou uma medida no Senhor que só ele e Jesus tiveram uma coisa que não foi dada a homem nenhum mais. Jesus porque era o santo de Deus. Agora Paulo porque alcançou essa medida no Senhor. Paulo teve do Senhor a liberdade de escolher quando e como ele ia morrer. Isso fica implícito, muito claro. Jesus foi o único que teve isso, porque ele falou: ninguém tira a minha vida. A morte não pode me tocar, ela não tem direito de tocar onde o pecado me tocou. Eu é que dou a minha vida para de volta a retomar. Tenho autoridade para dá-la e para reavê-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Portanto, ninguém me mata. Se eu tiver que morrer, eu tenho que entrar na morte. Porque a morte não tem nem condição de me tocar. Que coisa, irmãos. Isso foi tão poderoso que Jesus é o único homem que a hora que estava morrendo, ele decidiu entregar o Espírito. Você já viu isso? Um morto está morrendo, eu já vi pessoas morrer, mas ele fica lutando, então fica ali, e até que vai. Aí a morte vem, encata ele igual um carrasco e leva embora. Com Jesus não foi assim, não. Foi ele que falou: eu entrego o meu Espírito nas suas mãos. E aí eles foi. Nenhum homem consegue fazer isso. Jesus pôde. Agora, sabe o que é interessante? Paulo alcançou uma medida tal de intimidade com o Senhor que aparentemente parece que o Senhor deu essa chance para ele. Porque lá em Filipenses ele escreve, um pouquinho antes de escrever Timóteo, ele escreve falando assim: olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sendo assim, já não sei o que eu escolho, o que eu decido. Ele está falando como alguém que tem a possibilidade de escolher. Se ele falasse assim: eu vou agora, ele ia. Não precisava passar pela faca no pescoço. Ele havia se rendido a Deus como um holocausto tal que Deus deu esse... Como é que eu posso falar, irmãos? Deus abriu essa exceção para ele. Você quer vir agora, filho? E ele falou assim: eu já nem sei o que escolher. Porque se eu for, é incomparavelmente melhor. Se eu ficar, é proveito para vocês. E entre satisfazer a mim e satisfazer vocês e deixar o Senhor mais feliz, eu escolho ficar. Eu escolho ficar. Às vezes a gente lê ali Paulo correntado, preso para ser... Oxe, ele está iminente de morrer, hein? César vai poder matar ele. Parece, irmãos, que com a exceção do Senhor Jesus, Paulo foi o único homem que Deus quis dar. Porque até já no barco, quando ele estava indo para a Itália, ele falou assim: fica tranquilo, não vai morrer ninguém, tá? Por causa de mim, Deus decidiu poupar todo mundo. Deus me deu todos vocês na mão. O capitão, os presos, está tudo aqui. Por causa de mim, está todo mundo salvo. Que coisa, irmão. É muita intimidade com Deus. Aí esse homem que alcança todo esse grau, é dado a ele, pelo que ele está escrevendo em Filipenses, a possibilidade de escolher partir ou não. Já é um holocausto, irmão. O que mais Deus pode pedir dele? Nada. Ele já se entregou. E aqui ele está falando. Só que quando ele chega no final da vida, há coisas que só o coração entende. Só um amor rendido entende isso. É quando Deus te dá, porque você já deu tudo, e você devolve. Minha única alegria é alegrar você, Senhor. Então tá bom, Senhor, eu podia ficar, mas até isso, o vinho que é para o meu coração está derramado sobre o teu holocausto. Isso é oferta de libação. Isso é Paulo no final da sua vida. Isso é um mártir. Pode ser que a possibilidade dele partir com Cristo, que era muito incomparavelmente melhor, fosse... Mas ele falou assim: Senhor, eu vou ficar aqui. Porque se eu vou entregar o vinho para o Senhor, o resto. Porque se eu ficar... E aí isso ele fala em Filipenses, né? Os irmãos lembram que em Filipenses ele fala assim: contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício da vossa fé, com isso me alegro.
Aí a gente entendendo esse princípio da libação, que lindo que é isso. Quer dizer, já me dei por inteiro. E agora Deus até me deu a possibilidade de escolher. Mas para deixar Ele mais feliz, minha única felicidade é o que pode alegrá-lo. Mas isso aqui é o que Mateus fala, né? Você está alegre porque está sendo perseguido, injuriado, caluniado. Mas, irmão, começa lá embaixo. Começa com nós orando, né? Falando, Senhor, eu preciso. Tem misericórdia de mim. Abre os meus olhos. Perseguido, abandonado, traído. A Madame Guyon tem isso, né? Na biografia dela, no final da vida dela, irmãos. E toda vez que eu leio ali aquela parte, eu não aguento também. Eu começo a falar, meu Deus, o que essa irmã viu? Porque a hora que ela estava ali, abandonada por Deus, até o padre Lacombe ficou contra ela, né? Ela foi abandonada por todos ali, estava sendo colocada naquela prisão 15 metros abaixo do chão. Aí ela abre o capítulo assim. Oh, que gozo encheu minha alma. Porque finalmente eu podia dizer que estava começando a ser conformada ao nosso Senhor. Veja, abandonada por todos, traída e sozinha. Abandonada por todos, traída e sozinha. Como foi Jesus no fim. Como Paulo foi no fim, né? Porque Paulo também fala, todos me abandonaram. Na minha defesa, ninguém foi a meu favor. É isso, irmãos. Eu não quero parecer desencorajar ninguém, porque ninguém de nós aqui está vivendo essa condição. Mas o que eu estou querendo falar é de nós termos uma motivação. Que isso seja o supremo alvo da nossa vida. Amém. E que isso é possível, porque o Senhor não ia dar essas palavras, irmãos, se Ele não tivesse interesse em nos tornar essas pessoas. Se Ele não tivesse capacidade de nos fazer essas pessoas. Amém. Se Ele não pudesse tomar das palavras que Ele mesmo falou e vivificar elas no nosso coração pelo Espírito Santo. Ele pode, nós temos que orar pedindo a Ele isso. Ele é nosso amigo, a gente pode se abrir com Ele e falar, Senhor, eu não tenho isso, eu não sei o que é ser pobre de espírito, eu não sei o que é chorar. Eu não sei o que é essas escadinhas que eu não sei nem se é para cima, acho que é para baixo. Porque o reino de Deus é para baixo, né? É invertido o negócio. Mas que o Senhor nos ajude, irmãos. Que Ele nos faça, né, essas pessoas, para que nós possamos não ser reprovados na sua vinda, não entristecer o seu coração. E que tudo que está acontecendo, né, venha sobre nós também essa consciência, é para o nosso bem. Né? Nós temos o Senhor e uns aos outros. Podemos recorrer ao Senhor e uns aos outros. Do mundo nada temos, a não ser a ação soberana da disciplina de Deus para a nossa santidade. Que o Senhor nos ajude, né? Amém. Amém.